Louvado seja o nome do Senhor por essas belas canções que nos inspiram, nos trazem esperança, nos animam a adorar e a servir ao Senhor nosso Deus. Queridos, pela manhã nós começamos essa mensagem e é como reagirmos diante das tentações, diante das provações e das tribulações da vida. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de muito sofrimento humano, onde milhões de pessoas têm sido afetadas direta ou indiretamente, tanto pela própria pandemia como pelos efeitos das medidas cautelares tomadas para tentar barrar o avanço e haver menos mortes nas sociedades em que a pandemia chegou. E como, por exemplo, no Piauí, no Brasil, temos vivido o chamado isolamento social, que tem trazido, se por um lado tem protegido a população de uma maior disseminação do vírus, também tem suas consequências, tem seus efeitos psicológicos, tem os seus efeitos econômicos, tem os seus efeitos sociais sobre a população. Nesse momento em que milhões de pessoas estão sofrendo, estão sendo testadas, provadas, estão sendo atribuladas, a pergunta que se faz é: será que nós temos aprendido a enfrentar essa adversidade? Pela manhã nós lemos a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versos 2 em diante, quando o autor sagrado nos ensina a como nós devemos enfrentar esse tempo de provações e de adversidades em nossa vida, em nossa caminhada. E hoje à noite nós vamos concluir essa mensagem e mais uma vez eu o convido, você que está em casa agora, a abrir a sua Bíblia na carta que escreveu Tiago, capítulo 1, versos 2 a 12, para a nossa meditação na palavra de Deus, que nos diz da seguinte maneira: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Louvado seja Deus. Esse texto, como destacamos pela manhã, Tiago nos ensina o modo como um cristão deve enfrentar as suas adversidades, as suas tribulações e as suas lutas. E na primeira parte do texto nós aprendemos que Deus quer que nós enfrentemos nossas provações com alegria. Essa alegria não é pela própria provação, não é pelo próprio sofrimento, uma vez que o cristão não é masoquista. Mas a alegria é pelo fato de saber que Deus está tratando conosco, que Deus está guiando a nossa vida, e se Ele permite qualquer que seja a prova da nossa caminhada, Ele é poderoso para
transformar essas adversidades em um benefício para nós, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Também aprendemos que Deus quer que nesses tempos de provação nós peçamos sabedoria a Ele. Nós nos dirijamos a Ele pedindo sabedoria para enfrentarmos esses tempos tensos, angustiantes, de enclausuramento, de doenças, de desemprego, de fome, de dificuldades. Isso é importante porque se faltar sabedoria, se nos faltar capacidade para tomar decisões, para seguir os conselhos divinos e para tomar decisões corretas, nós poderemos então comprometer a nossa própria vida. Agora, seguindo o texto sagrado da carta de Tiago, eu quero pensar com você em mais duas maneiras de como nós devemos e precisamos enfrentar as nossas adversidades e tentações ou tribulações. Em terceiro lugar, seguindo a ordem pela manhã, Deus espera que em nossas provações nós miremos as riquezas celestiais. Repito, Deus espera que em nossas provações nós miremos as riquezas celestiais. Tiago diz nos versos 9 o seguinte: o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo, o sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o vício e cai a sua beleza, e a sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Se essa pandemia ensinou uma dura e árdua lição à humanidade, é esta: as riquezas em tempos de calamidades não servem para quase nada. Nós temos visto os milhares de pessoas morrendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que achavam, de certo modo, que estavam seguras porque tinham dinheiro. Mas a pandemia escancara essa nossa empáfia de achar que quem tem dinheiro, quem tem riqueza material, tem segurança. Porque pobres e ricos, de todas as classes, de todas as cores, estão diante do mesmo inimigo, da mesma adversidade, que não poupa vidas humanas. É interessante que nós tendemos a, neste mundo, mirar as riquezas materiais, achar que o sentido da vida, que o significado da vida é trabalharmos para construirmos castelos, fortunas, palácios. A maioria das pessoas se levanta todos os dias e enfrenta uma jornada árdua de trabalho até tarde da noite, com o único propósito: construir, adquirir e construir riquezas, para no momento como esse que nós vivemos, nós vemos que as nossas riquezas materiais para pouco servem. Na hora que a enfermidade, que o vírus chega, as chances são praticamente iguais, com raras exceções, praticamente iguais para todos. Por quê? Tiago disse que quando nós enfrentarmos as nossas provações, nós não devemos pôr a nossa confiança, a nossa esperança nas riquezas. Nós não podemos enfrentar qualquer que seja a adversidade pondo a segurança da nossa vida nos bens que nós possuímos. Porque sabe, quando chega a hora, por mais rico que você seja, por mais milionário que você seja, quando chega a hora, o meu dinheiro, o seu dinheiro e as fortunas das nações não conseguem acrescentar à sua vida nem sequer mais um segundo.
de vida. Somos todos chamados. E ele disse assim: olha, o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar na sua pobreza, porque é digno de honra. O irmão que é pobre confia em Deus e que confia no Senhor. Mas é o irmão que é rico. O irmão que é rico se glorie, se orgulhe na sua insignificância. Na verdade, nem pobreza, nem riqueza deve ser a nossa segurança. Nesse momento de provação que nós vivemos, nós devemos mirar não na pobreza que temos ou na riqueza que adquirimos. Devemos mirar nos tesouros, devemos mirar nas riquezas eternas. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, seu filho Timóteo na fé: exorta aos ricos desse mundo a que não ponham a sua esperança na instabilidade das riquezas. Nem riqueza nem pobreza, porque não é o fato de você ser pobre que você receberá o favor de Deus, e nem é o fato de você ser rico que você também não receberá o favor de Deus. Não é a condição social. É em quem nós temos colocado a nossa esperança e a segurança da nossa alma. Em quem? Em quem está a segurança? Em quem você tem confiado? Em quem você tem posto a esperança da sua alma e da sua vida? A nossa esperança e a segurança da nossa alma deve estar em Deus, em Jesus Cristo. Essa mesma carta, Tiago diz assim, que aqueles que dizem assim: hoje ou amanhã nós iremos, nós viajaremos, nós negociaremos. E ele pergunta: ora, infiéis, o que é a vossa vida? Como sabeis? Como vocês sabem que haverá amanhã? Ao invés disso, deviam dizer assim: se Deus quiser, nós não somente faremos isso ou aquilo. Porque na verdade toda a nossa vida e a segurança da nossa existência está nas mãos de Deus. Ele dá e Ele toma. A nossa vida está nas mãos de Deus. É por isso que nós não podemos fazer planos numa espécie de conjectura arrogante, de autoindependência. Nós somos dependentes daquele que, de onde vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de Deus. É dele, somente dele. E eu quero fazer uma pergunta a você: em quem você tem posto a sua esperança nesse tempo de provação? Na sua riqueza, na sua condição social, na sua sabedoria, nos seus títulos acadêmicos? Em quem você tem posto a sua esperança? A esperança do Filho de Deus está em Jesus, porque Ele sim é a nossa esperança, a esperança da nossa alma. Nesse tempo de provação, meu irmão, a quem você tem recorrido? A que você tem recorrido? O que você tem buscado? Põe a sua esperança no Senhor, porque Ele nunca nos decepciona. Em segundo lugar e último lugar, Deus espera que perseveremos na fé nesses tempos de provações. Veja o verso 12: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando nós somos provados, e esse é um tempo de provação, nós precisamos aprender a perseverar. Perseverar bem aqui no texto bíblico tem a ver com força, resistência, persistência. Persistência em quê, pastor? Persistência em confiar no Senhor, persistência em amá-lo, persistência em crer em sua palavra, persistência em guardar o nosso coração, persistência na santidade, persistência nas boas obras. Feliz é aquele que suporta com paciência
Agora olhe para mim, eu sei que algumas pessoas que estão nos assistindo nessa hora, que já faz muito tempo que perderam a paciência. Eu acredito que algumas pessoas que estão nos vendo nesse momento, já constantemente perdem a paciência dentro de casa, atormentados, angustiados, feridos de alma. E como seres humanos, a gente de fato compreende que a reação natural do nosso coração adâmico e humano é esse mesmo, é a perda da paciência, no meio da provação. E quanto mais os dias vão passando, quanto mais se estende esse período de pandemia, mais a gente vê pessoas aflitas, angustiadas. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem assim: pastor, eu não aguento mais, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais, eu quero minha vida de volta, eu quero a vida comum de volta. Nós precisamos aprender a perseverar com paciência, enfrentar com paciência essas provações. E por quê? Porque no final delas, aqueles que perseveram fielmente no Senhor, diz o texto, depois receberão a coroa da vida. Esse é o sentido da ordem divina, para que nós perseveremos com paciência e suportemos com paciência qualquer provação. Porque o cristão sabe que os tempos duros não duram em sua vida. Pelo contrário, um Deus de misericórdia e de bondade está no controle de todas as coisas, e a qualquer momento Ele haverá de pôr um ponto final em toda e qualquer provação. E um dia Ele irá morar num lugar, Ele irá para um lugar eterno, onde não haverá choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais tribulações. O lugar que olhos não viram e que ouvidos não ouviram e que mente nenhuma jamais perscrutou naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando Deus nos prova, Ele quer que nós perseveremos mirando na recompensa eterna, mirando na recompensa da cruz do Calvário, porque lá na cruz do Calvário Jesus conquistou o perdão para nós pecadores e merecedores. Jesus nos uniu a Deus quando éramos ovelhas desgarradas e transviadas, andando em seus próprios caminhos. Quando somos provados, devemos aprender com o mestre que sofreu todo tipo de provação, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca para murmurar. Eu sei que algumas pessoas têm murmurado, nesse momento de angústia, tem muitas vezes se angustiado e murmurado, dito coisas, falado coisas. Guarde os seus lábios, guarde o seu coração da murmuração, aquiete sua alma, como diz o Salmo 42, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Aquiete o seu coração, aquiete a sua alma, ore, busque o Senhor, mire a coroa eterna. Essa vida é uma passagem, estamos aqui até o dia que Deus nos conceder, e somos eternos até cumprirmos os planos de Deus. Depois que cumprirmos os planos de Deus, Ele nos chamará. Como você está enfrentando esse momento de provação na sua vida? Como você está enfrentando esse momento de adversidade? Com paciência ou não? Com desespero, desesperança? Bem-aventurado é a pessoa que no meio dessas provações, que enfrenta, que suporta com paciência as provações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. Eu quero nesta noite, terminando esta mensagem, orar por você. Eu quero orar por sua vida, eu quero orar por centenas e milhares de pessoas
angustiadas, aflitas, feridas de alma, pessoas que têm enfrentado esta luta diária pela própria sobrevivência, mas enfrentado inúmeros problemas. Mas eu quero também orar por aquelas famílias que já foram infectadas, por aquelas pessoas que estão sofrendo hoje com o coronavírus. Eu quero orar pelos médicos, eu quero orar pelos profissionais de saúde, eu quero orar pelas autoridades e pedir que Deus, em sua graça e bondade, haja nesse mundo para libertar esta humanidade, libertar o seu coração de todo esse mal. E principalmente para Ele trabalhar no seu coração, a fim de que você e eu, e no meu coração, possamos enfrentar esse tempo de adversidade dessas 4 formas. Primeiro, com alegria. Com alegria. Segundo, buscando sabedoria. Buscando sabedoria. Terceiro, pondo nossa esperança em Deus e não na instabilidade das riquezas humanas. E quarto, perseverando valorosamente em Cristo e em sua palavra. Amém? Quero convidar você para a gente orar nesse momento. Eu quero convidar você para que a gente, ao pé da cruz, possamos nesta noite clamar ao Senhor pela sua vida, pela vida de todos nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano Senhor e Criador de todas as coisas, eis aqui estamos reunidos diante do Senhor, e eu me uno nesta hora centenas e talvez milhares de pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, não somente hoje, mas em todo o momento em que acessarem. Pai, eu me uno a eles numa mesma fé, sob o mesmo nome de Jesus. É apenas no mérito, nos créditos do Teu Filho Jesus, o nome que é sobre todo nome, que nós nos prostramos perante a Tua cruz nesta noite, para clamar, ó Deus, para clamar ao Senhor por um novo tempo, um tempo de graça, um tempo de vitória, um tempo de bênçãos sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares. Pai querido, eu oro especialmente por esse meu irmão, por essa minha irmã que agora está muito angustiado, aflito, triste, sofrendo, ó Deus, com pressões psicológicas, espirituais, financeiras, problemas de saúde. Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça conforte, console, restaure, cure e liberte o coração do meu irmão. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos ensine de fato a enfrentarmos com esperança, com sabedoria, com alegria, com perseverança, com fé, essas tribulações que temos vivido nesses últimos dias. E possamos nos agarrar a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Possamos esperar nele, em sua bondade infinita, em seu amor inefável revelado na cruz do Calvário, para que Deus, em sua infinita graça, nos cure por essa humanidade ferida, nos restaure e remova de sobre o Teu povo esse mal. Assim eu oro, meu Pai, pelos profissionais de saúde que enfrentam todos os dias na linha de frente esse mal, essa pandemia. Eu oro pelos gestores públicos, autoridades, oro pela população da cidade de Teresina, do estado do Piauí, desse país e do mundo,
que a tua graça seja sobre nós. Cremos que o Deus que deu Jesus Cristo, que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós na cruz, pode nos dar, e quer nos dar, e vai nos dar com Ele todas as coisas, a vitória sobre tudo, para a sua glória, em nome de Jesus.